Recentemente, o Andrew Ng, que foi lá um dos caras da inteligência artificial, do Coursera, ele soltou uma frase que eu achei muito interessante, que ele fala assim, eu acho que daqui a alguns anos, a frase "você não precisa mais aprender a programar" vai ser considerada o pior conselho dado na história das carreiras da vida, né? E é interessante, né? A pessoa que é um dos grandes, do Vale do Silício, doutor de Stanford ou uma dessas grandes universidades, falar essa frase versus outros, né? Que é o do Devin, que fala o contrário. É interessante ver esse momento que a gente tem vivido. Como que você pensa isso? Porque é justo isso, né? É esperado de que um vendedor de inteligência artificial fale que a inteligência artificial é melhor que todo o resto. É esperado isso. Tá desalinhado, né? Então, provavelmente haverão exageros, né? Essas ferramentas não são capazes de se autossustentarem. Então, quer dizer, eu que sou, e acredito que sou um desenvolvedor sênior, estou programando há 30 anos, cada vez com mais experiência, quando eu tinha 30 anos atrás menos, não consigo ficar pedindo coisa para ela sem parar e ela se virar sozinha. Qual é a chance de uma pessoa que não sabe programação, nunca aprendeu a pensar, a resolver problemas computacionalmente, isso é, imaginar soluções, imaginar, né, como que um computador digital é capaz de resolver um problema do ser humano, da natureza humana. Então, uma pessoa que não teve nenhuma dessas duas experiências versus uma pessoa que tem 30 anos de experiência tentando usar essa ferramenta, não consegue. Por que essa daqui vai conseguir? Nesse instante, as coisas não parecem encaixar. Pode ser uma incapacidade do Guilherme, pode ser, claro que pode, né? Mas dado que as pessoas também não conseguem, então a realidade é essa. Não é que essas ferramentas substituem nem o sênior, nem o mid, nem o júnior. Não substitui nenhum dos três. Até porque se você falar, não, mas o sênior ganhou o triplo de produtividade, então agora eu não preciso mais de júnior, você vai ficar na mão do sênior e esse sênior vai sair um dia, como é natural, né? A pessoa tem a carreira dela, e aí você vai ficar sem ninguém, sem conhecimento e sem nada. Então você precisa da pessoa júnior crescendo, porque ela é o teu futuro sênior, né? Então acho que primeiro a gente define um pouco o que é esse vibe coding, né? O que é essa forma de programar. E eu gosto de lembrar que, para mim, eu tenho a impressão que eu sempre programei vibe coding, que é de uma maneira leve. Você sempre está fazendo as coisas e as coisas acontecendo. E as coisas dão errado, direto. E aí você corrige. E aí você faz e dá errado de novo, você corrige de novo, joga tudo fora, começa de novo. E pensando assim, até um fluxo, né? Você está indo para uma direção, aí você vê que não está dando certo. Aí você para, pensa e você leva para uma... É isso. Então, a gente sempre trabalhou e sempre programou o computador dessa forma. Agora, a gente sempre estava limitado à velocidade do meu pensamento, que é um grande limitador na programação. Imagina que eu manjo muito pouco de React. Então, vou desenvolver um sistema novo com React. Eu manjo isso daqui de React. E o meu sistema começa a usar IA e eu vou gerando. Daqui a pouco ele está num estado que qualquer coisinha que eu precisar corrigir, eu não faço a menor ideia. Você não sabe se está certo, se está bom, se está de qualidade ou não, se está usando boa prática ou não. Nem se está errado, nem se está certo, que é o principal. Não sei o que pode, não sei nem verbalizar o que está acontecendo. Então, quando você está usando essa ferramenta de IA, seja júnior, seja sênior, na ferramenta você sempre tem que estar aprendendo um pouco sobre as ferramentas utilizadas, sobre os frameworks, sobre o código, etc. Porque senão o código vai passar da tua capacidade de entender o que está acontecendo. Então ele está ficando cada vez mais complexo, mas você está entendendo cada vez mais. Isso tem que acontecer. Se isso não acontecer, daqui a pouco você está danado. Então, à medida que ele vai gerando código, você tem que estar... Alguma conclusão ali no final não é só funcionou, não funcionou. É funcionou e eu aprendi. Agora eu sei mais do que antes. Funcionou e agora eu sei mais do que antes. Assim, o tempo para ele chegar num ponto que você não dá conta, demora mais. Esse saber quando faz toda a diferença. Porque eu gastar uma semana para descobrir como é que eu faço connection pool no banco de dados, sendo que era só eu conversar com uma pessoa mais sênior que eu, e em meia hora a pessoa me explicava e a gente tinha a semana inteira de produtividade, não faz sentido. Então saber quando é esse limite do tipo, putz, não estou conseguindo me virar sozinho, agora é outra pessoa, e esse limite não é 1 minuto, né? Esse limite é mais de 1 minuto, é uma coisa que vem com o tempo. E o Devin tentava fazer muito mais. Só que agora a gente tem Google, OpenAI, não sei quem, né? Esses caras grandes concorrendo. Antes era Devin, que era assim.
né, fazendo um projeto que podia ter um potencial muito grande. Agora, se tem esses outros gigantes na frente, é difícil, né, de alcançar. Mas o que eu gosto muito de ver nas pessoas é que elas tentam, elas estão tentando. Porque o que aconteceu a primeira vez que eu usei o GPT-3, vamos supor? Eu acho que foi o 3. Eu acho que eu não usei o 2. E foi um lixo, né? E logo eu abandonei e logo eu voltei. Esse logo não sei quanto tempo. O que aconteceu quando eu usei o GitHub Copilot? Foi ruim. E depois deu um jeito. Midjourney, mesma coisa, não sei o quê. O Cursor, o Codex, acho que foi o Julius o primeiro. Devin, não sei o quê. Então, é muito rápido da gente desistir dessas ferramentas. Ou mesmo da programação, etc. Né? Eu consigo criar um arquivo e nesse arquivo eu falo, olha, toda vez que você vai comentar alguma coisa, você tem que seguir essas regras. Por exemplo, não repita código. Por exemplo, um método tem que ter uma complexidade máxima de tamanho 2. Complexidade sistemática. É o System Prompt. É como se fosse um System Prompt, isso, né? Para o agente. Né? Então, estou dizendo agora para o agente, olha, quando você vai criar um modelo no banco de dados, é para usar IDs UIDs e não IDs numéricos sequenciais. Então, várias regras que eu tenho no meu sistema de como o código funciona dentro da empresa X, né? Dentro da FIAP, dentro da Alum, dentro de onde for. Mas seria muito mais legal que eu falasse para uma ferramenta, falasse, olha, eu preciso enviar um e-mail aqui nessa linha. E aí, ele vai fazendo, enquanto isso eu vou fazendo outra parte desse código, fazendo a parte interface do envio de e-mail, de repente. Testando um pouco, pensando em outra feature já. Isso, pensando em alguma coisa. Pode ser na mesma feature ou em outra máquina, ou no cloud, em outra máquina. E aí veio uma geração de novas ferramentas para desenvolvedores e desenvolvedoras que vão fazer isso. Vão clonar o meu espaço, então seja o meu GitHub, seja o meu workspace mesmo da máquina, né, um Docker, o ambiente. Configurar esse ambiente num outro espaço, pode ser na minha máquina escondido, pode ser no cloud, e rodar esse meu pedido lá. E aí depois de 10, 15, 20 minutos dele executar um pedido razoavelmente complexo, ele comita, manda para o GitHub, eu confiro e aí eu pulo para mim, né, puxo essas mudanças para mim se eu achar que faz sentido. Se não, não. Se não, não. Esse é o ponto importante, que nem a gente programava antes. A gente gastava 20 minutos, tentava uma coisa e falava, não era esse o caminho. E aí a gente voltava atrás. Só que esses 20 minutos que ele está tentando um caminho, eu estou tentando outra coisa. Eu não perdi mais esses 20 minutos tentando um caminho.